Olá, começa a primeira edição do Fé com Play Podcast. O Fé com Play é um projeto da Federação do Comércio do Estado de Rondônia, do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC, Instituto Fé Comércio, que tem como entusiasta o presidente Ranieri Araújo Coelho, sob a direção do Dr. José Roberto Tadros, presidente da CNC. E esse é um projeto que vai demandar muitos conteúdos, muitas novidades, abordagem de temas, notícias. Você vai acompanhar tudo nesse canal que vai informar a respeito de comércio, serviços e turismo, da economia e tudo aquilo que é de interesse dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo aqui no estado de Rondônia. Eu sou Jean Pereira, jornalista da Federação do Comércio do Estado de Rondônia, e na edição de hoje do Fé com Play Podcast, o assunto é reforma tributária. É da sua conta. O nosso primeiro convidado nessa edição do Fé com Play Podcast, temos a presença do Dr. Breno de Paula, especialista em reforma tributária, advogado tributarista. E, Dr. Breno, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. Obrigado, Jean. Quero dizer que é uma satisfação enorme participar desse projeto relevantíssimo que a FEComércio implanta para toda a sociedade, para todos os empresários, que é o debate relevante sobre a reforma tributária. Quero, em seu nome, agradecer todo o sistema de comércio, na pessoa do presidente também, Ranieri Coelho, e espero contribuir com esse debate que realmente é necessário. Doutor Breno, a reforma tributária já é uma realidade. E esse assunto está bem em evidência, preocupando o setor produtivo de todo o país, e em especial trazendo para a nossa realidade aqui no estado de Rondônia. Porque o empresário precisa entender o que está acontecendo agora. Então, o empresário, o contribuinte, precisa compreender que após 30 anos do advento da Constituição Federal, houve uma significativa, uma estrutural mudança no sistema tributário brasileiro. O Congresso Nacional, após anos de debate, entendeu por fazer e aprovar a reforma tributária do consumo, ou seja, atendendo clamores do setor produtivo que buscava uma simplificação, buscava desburocratização. O Congresso Nacional aprovou a reforma tributária. Essa reforma constitucional, após ser aprovada, já foi regulamentada pelo Congresso Nacional, pelo legislador complementar, e agora, dia 1º de janeiro de 2026, isso é muito importante, inicia o que a gente chama de período de transição. Então, realmente, de fato, os empresários, os contadores, o setor produtivo precisa se debruçar e compreender as mudanças que vão impactar diretamente os seus negócios. Só para a gente entender melhor, o senhor falou a respeito da simplificação. Nesse primeiro momento, na verdade, a simplificação, e qual a diferenciação disso? É simplificação ou uma mudança da complexidade de tributos? Então, o grande discurso dessa simplificação foi a tentativa, o objetivo de extinguir, eliminar 5 tributos do sistema tributário. O ICMS, que é um imposto estadual, o ISS, que é um imposto municipal, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, e o IPI, eles somem, eles vão desaparecer, que são os 5 tributos sobre o consumo, e a partir de agora nós vamos conviver com o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Então, o pano de fundo da simplificação é esse: suprimir
esses 5 tributos que geram uma complexidade, que geram burocracia, e esses tributos vão progressivamente desaparecer e o novo sistema vai implantar o IVA, que é um imposto sobre o valor agregado, que é um modelo de tributação já aplicado em mais de 180 países, e o Brasil, a partir de agora, vai implantar no seu ambiente de negócios. Esperamos que alcancemos a simplificação que vai demandar essa aplicação das leis, interpretação das leis, compreensão dos empresários a respeito de algumas mudanças e rotinas que logo mais nós vamos comentar. Então, para bom entendedor, o empresário não pode relaxar de forma nenhuma, né, doutor Breno? É muito importante que o empresário saiba o seguinte: a reforma tributária, ela simplifica a lei, mas a conduta do empresário doravante tem que ser profissionalizada. O IVA, que no Brasil vai se chamar CBS, e o IBS, é um sistema de tributação onde permite a tomada de créditos. Então, a partir de agora, o empresário, o comerciante, o prestador de serviços, ele tem que modernizar as suas operações, modernizar as suas condutas, em busca da governança adequada para poder tomar créditos. Nós estamos sempre falando e defendendo que, a partir de agora, todos nós, empresários, vamos ter que saber comprar adequadamente, porque todos esses insumos vão gerar os créditos para a CBS e para o IBS. Doutor Breno, o senhor falou agora de 2 tributos, uma mudança importante, que é exatamente a respeito do IBS e CBS. Em Rondônia, o empresário do comércio de bens, serviços e turismo, o que ele ganha, o que ele perde, de que forma ele pode se empenhar para se adaptar a isso? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque todo mundo está pesquisando, querendo saber quem ganha e quem perde com a reforma tributária. Veja bem, a grande promessa dos debates legislativos foi, não ter aumento da carga tributária, né? E o segundo, a busca e a concretude, que a gente chama, né, da neutralidade, né? Vejam bem, isso tudo vai depender da profissionalização e modernização por parte dos empresários ao novo regime que está chegando. É claro, e nós temos que encarar isso de forma muito madura, que alguns setores vão sofrer aumento de carga tributária. O setor de serviços, sem dúvida alguma, teve essa notícia, né? Mas isso não significa dizer que vai perder margem de preço. Então ele pode, mesmo com o aumento da carga tributária, adotar rotinas contábeis e jurídicas para manter a sua margem de preço, porque a CBS e o IPS permitem esse amplo creditamento na aquisição de insumos. Então, a palavra-chave do momento é o seguinte: a reforma tributária vai punir quem for desorganizado e vai premiar quem se adequar às normas e rotinas do sistema. E o que nós estamos tentando entender, passar para quem nos assiste agora, principalmente os empresários do estado de Rondônia, mas também toda a população, que é bem provável no desenrolar desse bate-papo aqui, nós vamos compreender por que você é consumidor, você que é consumidor também será atingido por essa reforma tributária. Mas, doutor, nós estamos falando de grandes empresas, micro e pequenas empresas. De quem nós estamos falando? Só as grandes empresas sofrerão um impacto maior, ou o microempresário também? E mais do que isso, o senhor falou a respeito do contador. Qual o papel do contador nesse novo cenário? Excelente indagação. A reforma tributária,
ela não escolhe porte, tamanho, grandeza. Ela atinge quem está preparado ou não. É evidente que as empresas de grande porte, naturalmente, já têm maiores estruturas administrativas, contabilidade, setor de compras adequados e, aparentemente, estão mais, digamos assim, preparadas para esse novo sistema, para esse novo comportamento que vão adotar. Mas o pequeno, o médio empresário, ele precisa ter a convicção, né, a padaria, a clínica, o distribuidor, que a nova tributação sobre o consumo, ela exige maiores reflexões do que o sistema antigo que está sumindo. O sistema antigo, a gente emitia nota do ISS para pagar o nosso imposto de 5% para a prefeitura. A gente emitia nota do ICM para pagar o ICMS para a Cefim. A partir de agora, não. A partir de agora, e isso é muito importante, nós vamos ter que modernizar os nossos contratos. Por que, Jean? Isso é muito importante, talvez um pouco complexo, mas é importante. No sistema antigo, os tributos, esses que vão desaparecer, ISS, PIS, COFINS, o ICM, ele ficava embutido no preço. Então, se eu como advogado cobro um honorário de R$1.000, dentro desses R$1.000 já estavam todos esses impostos. No novo regime, na CDS, o preço o tributo, o IVA, vai ficar por fora. Então eu preciso reformular o meu contrato. Ao cobrar os meus honorários de R$1.000, o tomador já sabe que vai ter que pagar o R$1.000 mais a CMS. Ou seja, isso impõe mais transparência, mais neutralidade, eu sei, mas impõe também a adaptação do contribuinte. Outra questão que eu penso que é fundamental é o papel imprescindível do contador. Aquele profissional que só quiser preencher guia vai ficar para trás. O contador, a partir de agora, vira um conselheiro estratégico do negócio. Seria certo afirmar que o contador precisa se atualizar urgentemente? Urgentemente conhecer a operação do seu cliente para sugerir e adotar rotinas na vida dos seus clientes no intuito de buscar uma melhor posição tributária para o seu cliente. É muito importante essa visão. Todos nós vamos continuar com as mesmas atividades, prestador de serviço, revendedor, mas o nosso suporte administrativo vai ter que criar mecanismos. Planejamento tributário, né? Esse período de transição que começou no dia 1º de janeiro de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2032, impõe a palavra mais importante, que é planejamento tributário. Modernização, governança, modificação de condutas, reposicionamento da sua carteira. Tudo isso vai fazer com que seja um diferencial para aqueles que vão surfar com melhor conforto na reforma ou aqueles que vão ficar sofrendo, né, com as dificuldades naturais que o novo regime vai implantar. Breno, essa reforma, ela atinge a questão do contencioso tributário, e se isso é um dos riscos ou não do empresariado até o período que o senhor acaba de citar de conclusão de toda essa reforma? Então, eu estive no painel recentemente, envolvendo o poder judiciário, né, e a advocacia, e qual foi a conclusão? O contencioso vai existir, né? Só que o debate agora vai ser mais sofisticado.
vai ser um debate a respeito de apropriações de crédito, um debate a respeito de contratos e posturas do contribuinte pré-ocorrência do fato gerador. Nós vamos nos afastar daquelas antigas teses, né, que nós, advogados, adoramos, né, que passamos os últimos 30 anos brigando no contencioso, né? As antigas teses vão sumir, mas o novo contencioso, a sofisticação do novo contencioso, sem dúvida alguma, vai existir. Vou dar um exemplo aqui, um spoiler muito rápido, né? A lei complementar que regulamentou a reforma fala que não gera crédito para a CBS munições e armas. Não gera crédito a compra de munições e armas. E eu pergunto, e uma empresa de vigilância que tem o seu objetivo zelar pela segurança das pessoas, que precisa de armas e munições para cumprir o seu desiderato, não vai poder se creditar na aquisição desses insumos? Ou seja, é um contencioso já iminente e sofisticado que vai acontecer. Isso gera também uma questão de interpretação a respeito de produtos que, por exemplo, atingem o meio ambiente, a própria saúde das pessoas, ou seja, vários segmentos como os médicos, a segurança privada e a questão ambiental entra nesse cenário também, doutor? Então, a reforma tributária, além de criar o IVA, ela também trouxe um imposto novo, chamado imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele ficou conhecido como sendo o imposto do pecado. O Brasil ele importou de países europeus e dos próprios Estados Unidos essa espécie fiscal, que é um imposto aplicado, que poderá ser aplicado quando a prestação de serviços ou o produto negociado possa afetar a saúde ou ao meio ambiente. Então, aquela indústria de veículos que produz veículos ainda com combustíveis, tudo, pode ser chamada a pagar esse imposto seletivo, O tabaco, A indústria do tabaco, enfim, o comércio de tabaco, a prestação de serviços tem a questão da saúde mental, os jogos de apostas, as bets, isso tudo também está no alvo desse imposto seletivo, É uma novidade, que precisa ser regulamentada com muita responsabilidade, porque o setor produtivo também não pode ser alvejado de interpretações, porque hoje em dia o que não faz mal à saúde? Se só a água, o brócolis, Mas então, enfim, o setor produtivo tem que acompanhar com atenção a regulamentação do imposto do IS, que é o imposto seletivo. Essa abordagem que o senhor fez agora é interessante, ela começa a abrir o leque e o entendimento, inclusive de quem nos acompanha agora, um assunto muito importante, em evidência no momento, e eu penso que uma das dúvidas, tanto do empresariado como do empresariado das empresas que dependem de incentivo, doutor Breno. E o que vai acontecer? Elas precisam se preocupar com o que está acontecendo, com a reforma, com as mudanças. E outra coisa, se essa questão ela incide em particularidades às empresas do norte do Brasil, em especial aqui em Rondônia? Esse é um tema muito sensível para a região norte, norte-nordeste, o estado de Rondônia, que precisa, de incentivos fiscais em razão do seu território,
eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar um juridiquês um pouco. A Constituição Federal, ela determina que todos nós, sociedade, devemos atuar para a redução das desigualdades regionais e sociais. De modo que, falando no estado de Rondônia, nós temos benefícios fiscais de muito sucesso aqui na região. Nós temos o CONDER, que é o incentivo da indústria, o nosso agronegócio, que é o responsável muito forte pela economia. O nosso agro é praticamente todo incentivado, com proleite, com desoneração da cadeia das hortaliças, hortifrutis, ovo, leite, gado, né? De modo que a reforma tributária ela vai acabar com todos os benefícios fiscais. Veja, Jean, quando você extingue o ICMS, tudo que está na capa dele vai desaparecer. Então, se eu tenho um benefício fiscal em Rondônia do ICMS para atrair alguma atividade, isso vai desaparecer. Então, como que os estados da região norte, né, vão se debater, vão se estruturar a respeito disso, né? Essa é uma questão muito importante. E os empresários, né, os comerciantes e prestadores de serviços que detêm, que possuem esses benefícios fiscais, né? Fica a recomendação de que a sua estrutura negocial vai ter que se adaptar ao novo modelo fiscal. A sua margem de negócio vai ter que ser construída sem contar com aquele benefício fiscal, né? Reposicionamento, tomada de decisões, alternar ou mesclar as suas atividades, né? Investir, né, nas potencialidades locais da infraestrutura e mão de obra local, né? Por exemplo, vamos esquecer um pouco a indústria e os benefícios da indústria e do comércio e vamos trabalhar com as características econômicas da região, alternar custos, redirecionar custos, entendeu? Mudar o modelo contratual, né? Isso tudo vai ser realmente um desafio, né? Existe uma frase muito cruel, mas tem que ser dita, né? A neutralidade não alcança todas as regiões. Isso é um desafio para a região norte. O que o empresário, o contador, o núcleo de uma empresa precisa urgentemente fazer agora? Pelo que eu tenho entendido nas suas respostas, a questão da mudança, da adaptação implica na questão de redução de custos, mas também implica investimento. No caso, tecnologia seria uma dessas áreas, doutor? Vejam bem, para você, nesse novo regime do IVA e da CBS, você precisa tomar créditos. Então, a primeira coisa que você tem que se posicionar no mercado é escolher adequadamente os seus fornecedores, que, por sua vez, vão ter que estar formalmente regularizados, porque você só vai tomar crédito se os seus fornecedores emitirem a nota com destaque da CBS. Só isso, no universo de negócios, é enorme. Por exemplo, a padaria. A padaria ela não vai mais poder comprar o trigo do seu José, porque o seu José é informal, não emite nota. A padaria vai ter, para se creditar da CBS do trigo aplicado no pão, aquele trigo vai ter que vir com nota fiscal e com CBS destacado. Então a primeira leitura, a primeira recomendação é demonstrar essa realidade de mudança de paradigmas. Isso é importante. E essas obrigações acessórias, e agora chega na sua sugestão
muito bem-vinda, vai ter que cumprir as obrigações fazendárias, e isso demanda estruturação de TI, de sistemas, de informática, catalogar as mercadorias que estão entrando, os estudos. Então, isso tudo gera profissionalismo, governança, sistematização, né, para você poder se apropriar crédito. Deixa eu dar um exemplo mais matemático aqui, que eu acho muito importante, né? Hoje, um prestador de serviço, ele sofre uma carga tributária mais ou menos de 15%. Conta de padeiro, né? 15%. O novo IVA, dizem os economistas, pode chegar a 27%. Olha que susto. Poxa, eu estou no 15%, eu vou para 27%. Só que o novo IVA me permite tomada de crédito. Então, por exemplo, eu, no meu escritório de advocacia, eu tenho lá uma equipe de vigilância. Eu vou querer a notinha dele agora porque eu quero me creditar. Eu tenho um sistema de cumprimento de prazos e processos, tudo. Eu vou querer nota para eu poder me creditar. Eu tenho o serviço de marketing, comunicação, assessoria. Vou precisar de nota para eu me creditar. Então, essas entradas, aquele 26% com essas entradas de crédito vai diminuir. Então, esse é o comportamento. Quem não se comportar nessa modernização contratual vai sofrer 26%. Quem se ajustar a essas novas rotinas, esse 26 pode se transformar em 4, em 3, em 2, em saldo, né? Então, essa é a aposta do sucesso do sistema. Então a gente, nesse pensamento, nesse raciocínio, abre um leque para a gente conversar um pouco nos setores da economia que serão impactados com isso, principalmente a questão de prestadores de serviço, como o senhor está explicando, mas também o consumidor final, o consumidor, falando de comércio. Dentro dessa pergunta, eu gostaria de fizesse um comentário a respeito disso, de quais os setores, né, quais os agentes que serão atingidos também, fora o empresariado, a questão da importância para o setor produtivo de Rondônia, mais do que nunca hoje, da representatividade, como é o caso da Federação do Comércio, que representa os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Qual o seu comentário a respeito disso? Olha, eu aqui quero fazer um parêntese e elogiar o hercúleo trabalho que as federações do comércio, a FEComércio, a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, e demais entidades representativas fizeram no âmbito dessa reforma tributária. E aqui nós não podemos ter também dedos e modos para falar. Esse projeto foi apresentado com uma força política muito grande, onde o setor produtivo teve que correr atrás com emendas, com ajustes, e se não fosse as associações, as federações, isso teria sido complicado, né? Então, mais do que nunca, o associativismo, né, e a força das federações do Congresso Nacional e nos atores, né, e nos sistemas, é muito importante, porque veja bem, se alguma coisa não estiver rodando bem, alguma lei não for legal, nós poderemos propor ajustes, isso é democrático, né, no Congresso Nacional. Olha, não deu, essa aqui, para esse setor aqui de hotéis, não ficou bom, porque o crédito dele não foi adequado, vamos supor ajustes. E, se não tivermos sucesso no Congresso Nacional, a gente tem ainda o poder judiciário de levar essa suposta inconstitucionalidade para o judiciário. De modo que as federações, esse debate é muito importante, né? Esse debate que eu quero parabenizar, a equipe do Reforma Tributária é da sua conta, ele é muito importante para conscientizar a sociedade e os empresários de que já começou. De modo que
com a aprovação da reforma, com a regulamentação pelas leis complementares, o jogo já começou. Nós não podemos ficar míopes de que a reforma já é uma realidade. Agora, é o que nós sempre falamos, né? A lei, a Constituição, o debate político é criado por economistas, por pesquisadores, mas quando vira lei, aí a bola está com a gente. Aí é a hora do sistema judicial interpretar a lei, os advogados, os juízes, os magistrados, na busca da melhor interpretação, né? Por isso que eu insisto, né, de que a profissionalização, a alteração de contratos, negócios contábeis, tudo isso tem que entrar na pauta de prioridade do planejamento tributário dos contribuintes. Doutor Breno, o senhor falou a respeito de representatividade, dissertou a respeito disso, e me vem algo à mente agora a respeito justamente dessa palavra, representatividade, com a CNC a nível nacional, com a Federação do Comércio no estado de Rondônia, e o senhor também disse a respeito de leis complementares. Daqui em diante, até o período de fechamento e conclusão da reforma tributária, nós temos longos anos aí, mas é preciso ter urgência agora, como o senhor já adiantou e alertou. Mas ainda há possibilidade, caso os setores da economia, o setor produtivo, não só de Rondônia, mas do país, encontre alguma divergência e queira acionar a sua representatividade, no caso a nível nacional a CNC, que tem uma Câmara Legislativa atenta lá em Brasília, isso pode gerar uma mobilização, um movimento para que novos dispositivos complementares possam entrar em pauta? Sem dúvida. Vejam bem, a reforma já está posta, né, já está concluído esse processo legislativo. Nós iniciamos agora o período de transição. Nós estamos, como se fala assim, testando, treinando, né, as obrigações, os sistemas. Então, é o momento ideal mesmo de testes de aplicação. E, caso alguma coisa não saia da forma do que foi programado, as entidades representativas devem e certamente irão atuar nas respectivas esferas. Por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de falar, com a criação da CBS e do IBS, foi criado um órgão muito importante que vai ter sede em Brasília, chamado Comitê Gestor. Esse Comitê Gestor ele vai ser integrado por representantes estaduais, por representantes municipais e por representantes da União Federal. Vai ser um órgão que, dentre outras, ele vai ter a função de interpretar a legislação. Certamente, as entidades de classe, CNC, FEComércio, vai estar atuando dirigentemente perante o comitê gestor para buscar a interpretação adequada, né? Se não conseguir, vai se surgir ou no judiciário, ou no legislativo, enfim. Essa é uma luta que historicamente acontece e, doravante, mais ainda, os empresários e a sociedade vão contar com essa representatividade. O que o senhor vem trazendo aqui é de suma importância para o esclarecimento, para quem nos acompanha, para o empresariado do estado de Rondônia, setor produtivo, do comércio de bens, serviços e turismo e também para toda a sociedade. Agora, de imediato, amanhã ou de mais urgente, hoje, o empresário precisa fazer o quê, doutor Breno? Jean, eu vou falar para você e para o empresário. Desde ontem, o empresário precisa mapear contratos, reformular rotinas, buscar auxílio contábil e jurídico
urgente e profissional da sua confiança para ajustar os seus negócios ao novo modelo de tributação. Não se preocupe com alíquota ou com carga tributária. A preocupação é auto-organização para manter a sua margem. Isso é o desafio, isso é o futuro. E mesmo cumprindo a lei, há riscos de cometer algum pequeno erro, algum deslize que possa comprometer um pouco o andamento tanto de negócios ou outro tipo de experiência dentro da instituição empresarial, doutor? Sem dúvida. Você pode ficar desorganizado dentro da legalidade. Então, o segredo para não errar é cumprir a lei com planejamento tributário eficiente e adequado. Doutor Brenner, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite e trazer grandes esclarecimentos a respeito da reforma tributária. E, pelo que percebemos, isso ainda tem muito a ser tratado, muitos assuntos a serem abordados. Obrigado pela sua presença aqui. Jean, eu que agradeço o gentil convite da Federação de Comércio do Estado de Rondônia. Na pessoa, mais uma vez, agradecer ao presidente, Ranieri Coelho, parabenizar a iniciativa por debater um tema de fato necessário, atual, pertinente e de muita importância para não só os empresários, para toda a sociedade. Muito obrigado. Pois bem, essa foi a primeira edição do Fair Play Podcast, é da sua conta, tratando sobre a reforma tributária. No próximo episódio, estaremos abordando ainda a reforma tributária, com outro convidado, um novo olhar e muito mais informações a respeito desse tema. Nos acompanhe no nosso canal, no YouTube, passe a nos seguir nas nossas redes sociais para saber muito mais do que está acontecendo. Até lá!